Juntos para estudarmos a lição de número 7 desta série de lições sobre a igreja no mundo gentílico. E a lição de hoje é a 7ª das nossas lições e ela é intitulada Quando o Espírito Sopra em Éfeso. E neste vídeo, o vídeo tradicional da nossa aula, nós estamos compartilhando com você um roteiro como esse que você vai ver na tela, enquanto nós ensinamos a classe de hoje. No entanto, você tem ele disponibilizado num papel assim como esse aqui, para você usar à vontade aqui na descrição do vídeo, É só abrir aquele maisinho, aí tem um link lá dizendo do roteiro, você pode abrir. O PowerPoint que nós usamos também vai estar disponibilizado para você. Como dissemos, o título da nossa lição, Quando o Espírito Sopra em Éfeso, e nós vamos dividir este estudo em 3 tópicos. Veja o primeiro tópico aí na tela, deixa eu aumentar para nós aqui. Diz: o evangelho é levado a Éfeso. Segundo lugar, a evidência do evangelho em Éfeso. Terceiro lugar, o verdadeiro avivamento em Éfeso. Então, esses 3 tópicos estão baseados na nossa lição, na nossa revista, Então, eu uso, leio, estudo e divido de uma forma didática um pouco diferenciada da maneira que é expressada no texto da lição, mas cobrindo o mesmo conteúdo. E nós, neste modelo, usamos bastante mais textos bíblicos, os quais vamos compartilhar com você aqui neste estudo. Passando já para o primeiro tópico, o evangelho é levado a Éfeso. A plenitude, o batismo no Espírito Santo, o caminho, nova vida em Cristo, o enraizamento, formação na palavra. Estes são os 3 tópicos, os 3 pensamentos centrais que o nosso comentarista vai enfatizar nos seus 3 primeiros subtópicos da lição. Então, nós colocamos de uma maneira diferente, como está escrito, no entanto, as mesmas ênfases que o pastor comentarista fez na lição, nós estaremos fazendo aqui, enfatizando agora também os textos bíblicos. Vamos ao primeiro texto bíblico. Está em Atos capítulo 19, que é o texto da lição, A gente, se você já leu, com certeza já deve ter lido o texto da leitura bíblica em classe. Geralmente eu não leio aqui porque parte da lição vai explorar o próprio texto. Então diz aí o versículo 1, 2 e 3, até o 6 vamos ler. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Então nós já falamos recentemente sobre Atenas, Falamos sobre Corinto. E agora vamos focar na estadia de Paulo em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, olha, primeira conversa, presta atenção aí. Primeira pergunta de Paulo quando encontrou alguém, vamos dizer na nossa linguagem, crente, com cara de crente, comportamento de crente. Então ele perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Então veja neste tópico lá em cima, nós estamos falando sobre o evangelho sendo levado a Éfeso. Veja que o evangelho, ou pelo menos parte dele, Ou seja, alguém estava ali que Paulo identificou como discípulo. Essa é a palavra bíblica, não é assim? Quando Paulo conversa com estas pessoas, o primeiro assunto deste evangelho que Paulo está levando para alguém que ele viu que já creu, é o batismo no Espírito Santo. Então, é um aprendizado para nós, para entender biblicamente que o batismo no Espírito Santo, ele não é algo a mais do evangelho, do caminho do crente, do projeto de Deus para a igreja. Ele é intrínseco, ele é parte deste projeto e nós vamos estar lendo isso aí nos próximos textos, tá? Então, a palavra que o nosso comentarista usou, que me chamou a atenção e por isso eu pus aí para você no tópico, é a palavra plenitude, ou seja, o evangelho pleno, ou o evangelho completo, ou a plenitude, ele falou da fé em Cristo, essas foram as palavras que o comentarista usou, ela está baseada em algumas coisas. Por exemplo,
o reconhecimento do pecado, o arrependimento, não é, do pecado, a fé em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, e parte desta plenitude do evangelho está o batismo no Espírito Santo. E nós vamos ler isso no texto do próprio Jesus, capítulo 24, versículo 49, de Lucas, que diz: e eis que sobre vós envio, veja bem, o que diz aí? A promessa de meu Pai. Então, o que Jesus está falando a partir deste momento não é uma promessa dele, não é algo que ele está trazendo, mas é algo que o próprio Pai prometeu. Aí ele segue dizendo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, este revestimento de poder é uma promessa do Pai. Veja o próximo texto, é o texto, parte, inclusive, lá de Atos 2, que é quando o Espírito desceu. Veja, a explicação de Pedro começa no versículo 16. Ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Eu vou fazer uma pausa aí para nos lembrar que o profeta Joel no Antigo Testamento, e as primeiras palavras diz Deus significa que Deus Pai está prescrevendo isso para o futuro. Então Deus está dando por Joel uma profecia acerca de um futuro. Então vamos seguir a leitura no 17. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E aí eu saltei do 18 ao 39, quando Pedro continua dizendo: porque esta promessa, ele diz a promessa, ou seja, a promessa do derramamento do Espírito, vos diz respeito a vós, ou seja, aqueles com quem Pedro estava falando, a vossos filhos, ou seja, as gerações que vêm depois de vocês, e a todos os que estão longe, ou seja, diversas nações e etnias. E ele termina dizendo: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, uma vez que alguém está em Cristo, aleluia, Pedro está explicando que este derramamento do Espírito Santo, que foi prometido pelo Pai, agora foi enviado pelo Filho. Nós lemos em Lucas 24, ele diz: eu vou enviar a promessa do meu Pai. Quem prometeu foi o Pai, quem enviou foi o Filho. E este derramamento do Espírito Santo, né, veio neste tempo chamado biblicamente de últimos dias. Portanto, um tempo claramente dispensacional, ou seja, os últimos dias não se conta nos dedos, mas se entende que é um espaço de tempo, né? Então, começaram estes últimos dias ali no Pentecostes e tem tempo para terminar, mas hoje nós não vamos falar de escatologia. Amém? Então, o evangelho levado a Éfeso, em primeiro lugar, nós falamos a letra A plenitude do evangelho foi levado, portanto, o batismo no Espírito Santo foi a primeira conversa que Paulo teve com aqueles discípulos ali. No segundo subtópico, nós colocamos o caminho, nova vida em Cristo. E eu me baseio no que o comentarista falou sobre o texto de 19 de Atos, versículo 9. Diz o seguinte: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, com C maiúsculo, veja isso. Então, uma referência semelhante ao evangelho, né? Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O que nós entendemos aí? Paulo ficou um tempo pregando, basicamente mais para os judeus. Havia gregos ouvindo, com certeza, mas era na sinagoga, num contexto mais judaico. E o que aconteceu é que muitos creram, mas com o passar do tempo, é o que nós entendemos do texto, né? Você pode voltar lá e ler este texto, é muito bom que eu faça. Mas o que aconteceu? Então, neste tempo, alguns começaram a criticar, a já não concordar com tudo, a não estar, né, bem com aquilo ali e causaram um tumulto, uma resistência. Então, o que Paulo fez, guiado pelo Espírito Santo, não foi ficar ali brigando, foi se retirar. E aqueles que criam, que aceitavam, que queriam o caminho, o evangelho de Cristo Jesus, seguiram a Paulo. E aí nós vamos ver que Deus vai mostrar, se manifestar, não é?
comprovando que este caminho é verdadeiramente dele. Mas neste momento, neste tópico, eu estou falando do caminho. O pastor, que na sua lição, ele fala que o caminho ou o evangelho, ele não é só uma mensagem, mas ele é uma forma de vida. E por causa disso, eu vou lembrar a você o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então, este caminho apertado leva o quê? A vida eterna. Portanto, o caminho apertado é o caminho do evangelho. Então, este caminho é uma jornada dentro dos parâmetros de Deus, da fé, porque a entrada foi pela fé em Cristo Jesus, mas não há só uma entrada na fé. Enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós permanecemos neste caminho de fé. E o que faz este caminho apertado é a doutrina. Então, a doutrina e o caminho, eles são intrinsecamente um. E o que significa a doutrina? A nosso guia prático de regra, de crença, de modo de viver, de obediência, que nos é dado por essa palavra. Então, a Bíblia Sagrada é a fonte doutrinária e autoritativa. Como assim? Nós que damos a Jesus Cristo o senhorio da nossa vida, a sua palavra, a sua revelação tem autoridade sobre nós. Nós nos submetemos, e é a submissão a esta palavra, a esta doutrina, ou seja, a este caminho, ao guia do caminho, que faz com que este caminho seja apertado, ou seja, as pessoas não podem estar ali como querem, né? Porque não permanecerão com o seu pecado, e etc, etc, tá? Então, o caminho ou o evangelho está se referindo a uma nova vida, e por vida, como o comentarista da lição falou conosco, é a vida plena, é a vida completa do crente. Não é só o ir para a igreja, não é só ter o cabelo assim ou assado, não é só carregar uma Bíblia debaixo do braço ou ter o aplicativo da Bíblia. Isso não é ser crente, isso não é pertencer ao evangelho, amém? Então, o que nos faz é a doutrina e o caminho são uma só coisa, e ela significa, ou seja, dá um fruto de uma nova vida em Cristo. E, por último, eu vou deixar esse texto para exemplificar um pouco melhor, o texto de Romanos 6:17, que diz: mas graças a Deus, que embora tenhais sido servos do pecado, obedeceste de coração, veja, a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, aqui Paulo falando a esta igreja de Roma, aos romanos, ele fala deste processo de entrada na nova vida em Cristo, amém? O processo de entrar neste caminho da salvação. Né? Claro que a porta é a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo se referindo que graças a Deus, que embora nós todos, e ele se referindo aos romanos, vocês foram um dia servos, escravos do pecado. Então é a condição original do homem, não é? Antes do perdão, antes da fé. Esta pessoa obedeceu de coração à forma. Nós não fomos salvos pela obediência. Nós entramos pela porta através da fé. É a fé que nos permitiu entrar neste caminho. No entanto, Paulo aqui menciona a obediência de coração à forma de doutrina. E o que significa isso na prática, no contexto do caminho, do evangelho? É a permanência no evangelho. Nós entramos nele pela fé, mas quando nós entramos e passamos da porta, que é Cristo, nós entramos no caminho de Cristo. Faz sentido? E este caminho, disse o próprio Jesus, é o que leva ao céu. Um outro caminho largo leva à perdição eterna. E este caminho estreito leva à vida eterna. Amém? Então, este caminho é o caminho de obediência. Tá aí. A forma de doutrina que nós fomos entregues, que Paulo primava em ensinar. A letra C, eu vou ampliar aqui para nós, ou seja, terceiro subtópico aí, trata-se do enraizamento, a formação na palavra. Então, nós já estudamos o evangelho é levado a Éfeso na sua plenitude, e ele começou falando, inclusive, do batismo no Espírito Santo, que é o final, a última parte desta plenitude do evangelho. Falamos do caminho, ou seja, da doutrina, que é a nova vida em Cristo, e agora
o que Paulo fez ali no capítulo 19, versículo 10. O enraizamento foi uma palavra minha, mas que expressa aquilo que o nosso comentarista trouxe para nós. Veja o texto aí. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, nosso comentarista, o pastor Wagner, né, ele nos chamou a atenção do tempo que Paulo ficou ensinando a palavra. Então, quando nós tomamos tempo discipulando, quando nós tomamos tempo explicando, ensinando, aprofundando-nos na palavra, evangelizando também, você vai ver o efeito, a gente vai falar disso daqui a pouco, muitas almas, né, e o evangelho se espalhou grandemente por estar sendo pregado ali em Éfeso, muita gente vinha, né, ali de outras cidades e voltava com conhecimento do evangelho. No entanto, a ênfase deste subtópico aqui é o fato de que ele seguiu ensinando, e ao fazer isso, com certeza, houve um aprofundamento, e quando nós aprendemos da palavra, a nossa vida espiritual se fortalece na raiz. A raiz é o símbolo, o entendimento de figura do nosso fortalecimento, da nossa estrutura, ainda que a beleza da vida seja vista do lado de fora. A beleza da árvore está na sua altura, nas suas folhas, nos seus frutos, não é assim? Mas a firmeza da árvore não está nos frutos, não está nas folhas. A firmeza da árvore está na raiz. E é o aprendizado da palavra que enraiza. E eu coloquei para você o texto de Hebreus, não é? Vamos ler este texto tão precioso que diz: porque ainda já devíeis ser mestres em virtude do tempo, tendes necessidade de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos tornastes tais que tendes necessidade de leite e não de manjar sólido, porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o manjar sólido é para os perfeitos, os quais, pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, este texto aí tem 2 coisas. Primeiro, a exposição à palavra, ok? Então, Paulo diz o seguinte, olha, pelo tempo de exposição à palavra, vocês já deviam ser mestres. Mas eu ainda estou tendo, e eu disse Paulo, mas é o escritor aos Hebreus, né? Eu ainda estou trazendo para vocês alimento como que um leite, ou seja, não um alimento sólido, não uma coisa profunda que seria o de esperar, o nível de vocês estarem. Ou seja, vocês não usaram a oportunidade do aprendizado da palavra para se aprofundar a raiz. Vocês ainda estão bebês na fé, não é assim? Então Paulo diz, porque quem está alimentando com leite não tem experiência na palavra da justiça, ou seja, é infantil, mesmo que tenha, falando no sentido espiritual, tempo de crente, ainda está um crente infantil. Aí ele explica este segundo detalhe, porque há a exposição da palavra e há o exercício da palavra, e é com isso que ele termina o texto de Hebreus que nós estamos lendo aqui. Amém? Então, o que o último versículo diz? Quem recebe hoje, quem está pronto para o alimento sólido, é aquele que já exercitou, não é? Tem os seus sentidos exercitados para discernir. A palavra nos ajuda a discernir. Então, quem usa do conhecimento da palavra e pratica esta palavra e torna-se experimentado no discernimento e no caminho da vida e vai crescendo neste sentido, então ele vai se preparando para comer alimento espiritual, vindo da palavra de Deus, cada vez mais sólido, cada vez mais profundo. Então, quando nós vemos conectando as 2 coisas, né? O que aconteceu ali em Éfeso é que Paulo tomou tempo instruindo na palavra. Graças a Deus por isso. Agora, cabe ao crente que é instruído praticar, viver, dar fruto, orar, pedir ao Espírito Santo dar vazão para que essa palavra frutifique e nós possamos continuar crescendo neste sentido. Então, no primeiro tópico, nós estudamos o evangelho que foi levado a Éfeso. O segundo tópico, nós falaremos da evidência do evangelho em Éfeso, dividido em 3 subtópicos. Primeiro, os sinais do verdadeiro, no caso do verdadeiro evangelho. Segundo, a vergonha do falso. E terceiro, o prevalecer da palavra. Então, essas 3 coisas estão evidentes aí na realidade de Éfeso.
Do verdadeiro, nós vamos usar o texto de Atos 19, que é o nosso texto de estudo. Veja aí, do versículo 11 e 12, depois eu salto para o 18 e 19. Versículo 11 diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, ou seja, de Paulo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Muitos dos que tinham crido, agora é o versículo 18, vinham confessando e publicando seus feitos, ou seja, seus pecados. Também, versículo 19, veja aí. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então, o que nós vemos aí? Qual o sinal do verdadeiro evangelho que nós vemos neste texto? Nós vemos sinais e maravilhas. Jesus, quando nos mandou, naquele famoso texto de Marcos, capítulo 16, não é? Ele nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Ou seja, aonde está a fé em Cristo Jesus? Os sinais devem seguir. João explica o porquê dos sinais. João, no capítulo 20, ele explica que Jesus Cristo, no caso, fez aqueles sinais. Ele disse: olha, eu escrevi aqui, João dizendo, tá? Ele diz, parte do que Jesus fez, não caberia um livro, todas as coisas que Jesus fez, mas eu selecionei estes sinais para que creiam. E crendo, tenhais fé nele, vida eterna, por causa desta fé. Ou seja, João, como evangelista, queria que alguém, ao ler, ao conhecer, ao ver a comprovação do poder de Deus, chegasse à fé. E este foi o porquê de Jesus fazer os milagres. Ele falou com estas palavras, ele diz: eu fiz, e se vocês não conseguirem crer, ele falava com os homens, com as pessoas que lhe escutavam. Ele disse: se vocês não creem vendo os sinais que eu faço, como crerão? Não é assim? Então, os sinais, eles são evidência do poder de Deus para que as pessoas crescem, para que as pessoas creiam. Então, a evidência do evangelho verdadeiro em Éfeso foi através dos sinais, mas não só através dos sinais, não só através dos sinais. Há um segundo sinal que, num certo sentido, é maior do que estes primeiros, do que este sinal de milagres, não é? Glória a Jesus. Qual foi? A conversão verdadeira das pessoas. Pessoas que saíam publicamente confessando o seu pecado. Aleluia! Pessoas que traziam os livros de mágica, que era a sua religião, para ser literalmente queimados publicamente. Que coisa linda! Que coisa linda! Dando sinal, demonstrando a verdadeira conversão a Cristo Jesus. Então, estes são os sinais do verdadeiro. Agora, é interessante que aconteceu um evento aí, que nós vamos chamar de a vergonha do falso, baseado em Atos 19, 13 a 16. Leia comigo. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Veja, judeus, exorcistas judeus, tá? Ele não era cristão, ele era judeus. Eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles não conheciam este Jesus, mas Paulo pregava, funcionava com ele, e eles achavam que ia funcionar também. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, o que nós vemos acontecer é que estes homens foram envergonhados, tentando lidar com situações espirituais, quando eles não estavam debaixo da autoridade espiritual que Paulo estava. O poder que operava em Paulo para expulsar demônios, para curar enfermidades, para proclamar o evangelho, não era dele, Paulo. E é um poder do Espírito Santo que é dado a todo aquele que crê e pede
e espera, e é revestido deste poder, e estamos falando de uma dimensão a qual Paulo vivia, ok? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então foi tão chocante, claro, que todos que são salvos podem, aquele mandamento que nós acabamos de mencionar de Marcos, não está vinculado ao batismo no Espírito Santo, é o que creem. Mas o batismo no Espírito Santo, como nós já estudamos nessa lição, é a plenitude, é parte do evangelho que Deus preparou, que começou, no melhor dos sentidos, em Jesus, né? Na sua morte, na sua ressurreição e o derramamento de poder para que este corpo, igreja, se tornasse uma realidade e tivesse o poder e a capacitação espiritual. Escute, por favor. A capacitação espiritual para a demanda da obra necessária. Uma coisa interessante é que nós não entendemos do mundo espiritual. E seguramente os filhos de Seva não entendiam do mundo espiritual. Eles tinham alguma experiência com o mundo espiritual, porque eles eram nominalmente exorcistas, ou seja, eles trabalhavam dentro do judaísmo com o expulsar de demônios. Talvez ele achasse que alguma coisa funcionava ou mudava, enfim, não vou entrar no mérito porque a Bíblia não nos dá vazão para tal. Mas apesar de eles trabalharem com esta área, veja que a autoridade sobre o espírito maligno, segundo a Bíblia nos confere, somente Deus tem. E ela provém de Deus. E era o Espírito de Deus quem operava por Paulo. Agora, essas pessoas, sem serem ainda salvas, ou seja, não pertencerem ao reino de Deus, mesmo que religiosamente eles eram judeus, eles não conheciam a Jesus, eles não estavam em Cristo e eles tentaram acessar uma força espiritual a qual eles não tinham conhecimento. E não é o conhecimento lógico, racional, mas experimental do novo nascimento, da operação do Espírito Santo e assim por diante. Então, aprendizado para nós, né? E, infelizmente, o que nós aprendemos para o nosso contexto de hoje? Alguns que não têm experiência com Cristo, mas no meio religioso, né, podem estar trabalhando com coisas espirituais, mas não estão operando debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. E eu não sei por quanto tempo, veja bem, os filhos de Seva eram conhecidos como exorcistas. Então, significa que de alguma maneira havia alguma manipulação espiritual, alguma coisa que acontecia para que as pessoas, para que eles mesmos crescem, né? Que eram exorcistas. Estamos entendendo? E eu estou tomando um pouco de tempo aqui, porque o que nós vemos hoje é que algumas pessoas estão movendo coisas espirituais, talvez até crendo que funcione, mas não estão operando, não estão debaixo dos parâmetros que Deus fez. E tem uma coisa, muitas pessoas me dizem, irmã, não ponha Deus numa caixa, Deus não opera só de uma maneira. E eu digo, é verdade, Deus pode operar como Ele quer, das quantas maneiras Ele quiser. Só que o que eu vejo na Bíblia Sagrada e na história da igreja e na minha experiência como crente, não posso ir muito longe disso, né? É, glória a Deus, um padrão que Deus quis fazer. Amém? E eu entendo cada vez mais caminhando na fé que Ele até o faz, primeiro porque expressa quem Ele é, e segundo, nos permite entender e reconhecer e discernir. Como nós já falamos sobre isso hoje, esta palavra, o ensino da palavra, o conhecimento da palavra nos dá discernimento. Então, aprove a Deus agir de determinadas maneiras para que nós conheçamos e tenhamos o discernimento, nós podemos contar que o Deus da Bíblia age, Ele é o mesmo e Ele age da mesma maneira, tá vendo aí? Ontem, hoje e eternamente. Só se você conseguir de coração dizer amém, diga amém, eu digo amém, glória a Deus. Então está aí a vergonha do falso. E deixa eu fazer mais um parênteses, porque eu penso que nós vamos falar um pouco mais disso na aula comentada, mas aqui eu não tenho essa anotação. E é a seguinte palavra, não se preocupe que Deus vai trazer à tona, né? Às vezes a gente fica, a começar de mim, às vezes eu fico irritado com o falso por aí, eu digo, meu Deus, como é que as pessoas não veem, e etc, e pessoas manipulando coisa dentro do evangelho, e a gente fica, né,
triste, às vezes fica com raiva e às vezes passa disso e etc. Eu quero nos dar esta segurança em nome de Jesus. Que esta obra é do Senhor e Ele vai fazer juízo, Ele vai fazer juízo, Ele vai cuidar de expor. Na hora certa, tá entendendo? Os filhos de Seva foram expostos de onde eles estavam espiritualmente. Então, deixemos na mão de Deus aquilo que pertence a Deus. Claro que nós não vamos nos comprometer, né? Não é pra gente dar a mão ao filho de Seva e dizer, é do nosso, não. Se ele quiser ser do nosso, ele aceite a Jesus pela fé. Conheça Jesus que Paulo conhece, aleluia. Glória a Deus, ele já conhecia do nome de Paulo, conhecia do nome de Jesus de Paulo, mas tem uma experiência com Cristo, com a salvação de Cristo Jesus. Amém? Então, sigamos aqui no nosso terceiro subtópico, é o prevalecer da palavra, e nós vamos ler somente um versículo que está em Atos capítulo 19, versículo 20, diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, o que nós vemos aí, depois do texto lá de Seva, a Bíblia continua uma narrativa, e eu não sei se a gente vai ler, vamos ler sim no próximo tópico alguns versículos disso, mas daquilo que aconteceu no meio do povo, né? Nós já mencionamos alguma coisa aqui, dos livros serem queimados, as pessoas virem a conversão verdadeira em Cristo Jesus, e aí Paulo encerra, na verdade o narrador aqui, né, que é Lucas, encerra dizendo que a palavra do Senhor ali naquela cidade de Éfeso crescia poderosamente e prevalecia. Então, a evidência do evangelho é o nosso segundo tópico. Nós dividimos em três coisas. Primeiro, haviam sinais do verdadeiro evangelho. Havia os sinais e as maravilhas, sinais de poder, e havia também sinal de conversões verídicas, de transformação, não é isso? Na vida dele. Então, havia sinais. Houve a vergonha do falso, ou seja, porque havia o verdadeiro, aleluia, porque a igreja estava, né? Paulo era a pessoa na frente, aquele missionário, mas a igreja estava crescendo, estava tomando posição, aleluia. Então, neste cenário, o falso tornou-se exposto e nós também glorificamos a Deus. Por isso, em terceiro lugar, desta evidência, foi a evidência do prevalecer da palavra. Quando nós reconhecemos, quando nós recebemos a palavra, quando a igreja cresce, não é? Então, a palavra também cresce, porque as pessoas vão ser transformadas, como nós vemos, se multiplicar os números de crentes ali em Éfeso. O nosso terceiro tópico de estudo é o verdadeiro avivamento. Você que já leu a lição, com certeza, né, sabe que o nosso comentarista trabalhou a questão do avivamento, não só a questão do Espírito Santo ali chegando a Éfeso, né? Porque quando eu digo Espírito Santo, no sentido do batismo, nós já falamos um pouquinho no primeiro subtópico, que Paulo pergunta a eles se já receberam, né? E ali depois ele ora com imposição de mão, eles recebem, falam em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Tudo isso é parte deste estudo, dessa lição aí. Mas o comentarista, nos lembra da questão de outros avivamentos, ou seja, de uma realidade de avivamento, né, histórico. Então, baseado no comentário dele, eu proponho este tópico para nosso estudo aí. O verdadeiro avivamento em Éfeso. Primeiro, conversão genuína. Segundo, derramamento do Espírito. Terceiro, que é o foco também do nosso comentarista, o despertamento para evangelismo. Então vamos ao primeiro subtópico e o primeiro texto aí de Atos 19, né, que é onde nós estamos estudando. Capítulo 19, versículo 18 e 19 diz: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Veja, confissão de seus pecados, né? Também muitos dos que seguiam artes mágicas, veja, no passado, porque recentemente ouviram a palavra, converteram-se. Olha lá o que eles fizeram: trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, ou seja, publicamente. E por acaso, feita conta, o preço, acharam que valia muito dinheiro. E Lucas com certeza enfatiza isso para entender que as pessoas fizeram, mesmo que fosse em detrimento financeiro para eles. Mas eles é uma comprovação a mais do quanto a conversão significou para eles. Não só deixar os seus deuses, a sua magia, a sua religião antiga, mas queimar, inclusive, né, aquilo que era de grande valor financeiro. 14 e 15 de Atos dizendo: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens semelhantes a vós, e vos anunciamos que destas vaidades, e por vaidades você entende os ídolos, vos convertais ao Deus vivo,
que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que neles há. Então, este texto aí é um texto de Paulo também, né, já no campo missionário, capítulo 14, falando a estas pessoas, dizendo, olha, nós não somos outros deuses, nós não somos uma outra divindade, nós somos homens como você. Mas nós anunciamos que vocês, ou seja, o evangelho é esse, que vocês se convertam, né? Então nós estamos falando nesse subtópico de uma conversão genuína. E que significa conversão? É que vocês deixem estas vaidades e se tornem para o Deus vivo. Então a conversão, ela significa uma mudança de caminho. O arrependimento, se nós caminhávamos para lá, se a gente se arrependeu, a gente descobriu que este caminho era errado. Nós não queremos mais seguir este caminho, porque está errado. Nós entendemos que este não é o caminho de Deus. Então, quem se arrepende, ele gira, não é? Dá meia volta. Ele diz, dá as costas para o mundo. Mas quem se converte, deixa o mundo. Ele caminha no caminho de Deus. Ele caminha contrário ao mundo. Então, nós estamos caminhando na corrente do mundo. Nós nos arrependemos e agora nós nos convertemos. E é esta palavreado que Paulo está usando para essas pessoas aqui. Nós somos tão humanos, mas o meu chamado a você não é a vir adorar a mim, Paulo dizendo. Não é a me endeusar, mas que vocês saiam destas vaidades do mundo, dos seus deuses, das suas divindades e se convertam a Deus. Este Deus que Paulo estava apresentando sobre ele. Então o que nós vemos em Éfeso, né, é o sinal, como nós vimos, das pessoas deixando os livros de arte mágica, deixando a magia, deixando as suas vaidades. Amém? E vindo para o caminho de Deus publicamente, confessando verdadeiramente uma confissão genuína. E eu tomo isto como o primeiro fator num verdadeiro mover do Espírito. Então, o derramamento do Espírito, tome atenção, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3. Se você quiser revisar o que aconteceu ali, você vai ver um mover de arrependimento, de conversão entre judeus que estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Pedro prega e foram 3.000. No outro dia, 5.000 almas, né? Que se entregaram. O quê? Se arrependendo, porque o chamado da palavra de Pedro foi direta. Arrependam-se do quê? Dos seus pecados. E se convertam, né? Capítulo 3 e 19, se não me engano, de Atos. E são exatamente essas palavras. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Então, este é o chamado do evangelho e houve uma conversão genuína que nós vemos fruto dela, capítulo 2, versículo 42 ao 46, um texto bem conhecido de Atos, mostra a vida desta nova igreja, ou seja, testemunhando a genuinidade deste evangelho que transformou a vida deles. Lembra que eles tinham tudo em comum, estava todo dia no culto, né? Estava nas casas fazendo reunião de oração, não é assim? Então toda aquela beleza, e diz que em toda a alma, ou seja, em todas aquelas pessoas havia temor. Aleluia. Então, esta beleza da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, é a comprovação espiritual de uma conversão genuína, porque conversão não é somente uma fé racional, mas é uma transformação espiritual. E eu acho que com relação a isso você pode dizer amém comigo, amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando de que um avivamento, ou tanto o derramamento do Espírito, como um histórico avivamento, ele vai estar sempre relacionado com conversões genuínas. E por conversão genuína, eu deixo o último texto aí para você, um texto bem conhecido nosso, 2 Coríntios 5,17, que diz: porque se alguém está em Cristo, genuinamente, verdadeiramente, é nova criatura, aleluia. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós já falamos para um avivamento, não é? Nós vemos quando há avivamento, quando há derramamento do Espírito de Deus, nós somos pentecostais, nós gostamos de falar do Espírito, nós gostamos de orar, que o Espírito caia sobre nós, que o poder, queremos ver graça, queremos ver manifestação, aleluia! Mas quando há de Deus, há conversões genuínas. Então, se houver mover, se houver lágrimas, se houver cantoria, se houver movimento, e não houver conversões genuínas, estão lá fazendo tudo bonitinho e na rua estão as mesmas pessoas, este mover não é. É bíblico isso, irmão. É bíblico isso. E é forte. Este mover, por mais cristão que pareça, por mais lindo que possa ser, não é do Espírito de Deus.
E pode a gente fazer as pessoas ficarem melhores e etc. E cantar hinos sem ser o mover do Espírito? Pode. Pode e existe demais. Mas quando o Espírito de Deus atua, é algo especial. Porque não é. É para além do que o homem entende. E a primeira coisa é esta conversão genuína que dá comprovação. Mas a segunda coisa é o derramamento do Espírito. Há um foco, aleluia, em pedir, em querer as coisas do Espírito. Disse Jesus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que a descida, a vinda, o enviar do Espírito Santo está relacionado com o testemunhar, com o evangelismo. Então é parte do projeto do Pai. E o Filho envia, o Filho derrama o Espírito Santo para que a igreja cresça, caminhe, evangelize, testemunhe desta nova vida que ela tem. Então, um avivamento, tome atenção nesta palavra avivamento. Tome atenção. Ninguém pode avivar se não está vivo. É como se fosse reavivar, né? Porque se você está morto, é ter vida, é viver, ok? É quando a gente estava morto em nossos pecados, nossas ofensas e pecados. E nós alcançamos vida espiritual, reconciliação com Deus. Não é isso? Fomos salvos. Este é o processo da salvação. Mas no caminhar, algumas vezes, esse é o sentimento do avivamento, nós vamos perdendo o vigor, perdendo, né, as características espirituais, individualmente, como congregação, né, e até como povo de Deus de maneira geral, como igrejas, denominações. Não vou fazer uma abordagem histórica longa aqui, eu acho que não é o caso agora. No entanto, suficiente o que eu estou dizendo para entender que vamos usar aquele vocabulário, né, bíblico que a gente usava antigamente. O fogo que tem que queimar no altar está se apagando. Então nós precisamos de um avivamento. Então o avivamento é para o povo que já conhece vida. Amém? Então o derramamento do Espírito é parte do avivamento. O avivamento, quando ele é genuíno de Deus, ele vê-se. Você sabe que Deus está operando porque as pessoas estão sendo transformadas. Rapidamente na história, numa história bem mais recente, né, dos avivamentos históricos nos Estados Unidos, de Edwards e outros pregadores, né? Podíamos até caminhar um pouco mais recente, mas enfim, a pregação do evangelho para os crentes da época que estavam desligados da palavra, crentes nominais. E podemos falar de avivamentos mais antigos ou mais recentes na história. É tudo uma mesma coisa neste sentido. E você vê que o povo de Deus começou a voltar, ter vigor, ter alegria na igreja, cantar, querer evangelizar, ouvir a palavra, dar amém, glória a Deus. E junto com conversões, com vidas transformadas, né? E muitos estavam na igreja e ainda não tinham conversão. Essa é a verdade que nós vemos patente nesses avivamentos históricos, né? E outros, porque vêm pessoas convertidas verdadeiras, agora vêm do mundo para a igreja. Conversões verdadeiras, primeiro sinal. Mas o segundo é o derramamento do Espírito, é o agir do Espírito, né? Que nós devemos enfatizar quando há um avivamento, há um mover do Espírito também. O segundo texto que nós vamos colocar para você é em Atos 2:38, nós até mencionamos ele aqui, né? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, Pedro falando àquela multidão que perguntou o que fazer, ele disse, o primeiro passo é arrepender, né? E sejam batizados, ou seja, confessem, o batismo da confissão, né? O batismo em águas, no nome de Jesus Cristo. E vocês vão receber isso que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, este poder do Espírito Santo é parte do processo do evangelho pleno. Quando há um derramamento do Espírito Santo, aleluia, há um desejo, há uma sede, há um fogo, há uma realidade dentro de nós que desejamos a operação do Espírito. E é porque o Espírito, quando nós convertemos-nos, vem habitar em nós. Então, deixa eu conectar uma coisa com a outra. Quando o Espírito habita em nós, há uma sede demais. E dependendo do contexto de igreja que você está, você sabe o que essa sede te leva ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais, a uma vida consagrada.
E alguns não têm o ensino sobre isso e ficam com esta sede, não sabem nem do que estão sendo sede, aleluia. Mas nós ouvimos a palavra de Deus, aleluia, e hoje, 2:38, Pedro diz, é o dom do Espírito Santo, aqui se referindo ao batismo no Espírito Santo. Então, se você tem este calor, é natural, é a obra do Espírito, aleluia. A obra do Espírito é o projeto de Deus para a igreja. Há uma conversão, você entrou pela porta e o Espírito veio habitar em você. Todo crente, o Espírito de Deus habita nele. Habita nele. Nova criatura, o Espírito de Deus habita em nós. Somos templo do Espírito. Mas aí você começa a ter uma sede. Aleluia. Você já tem o Espírito, mas ainda assim parece que você quer mais, você quer algo mais, você nem sabe o que é, mas a palavra de Deus nos diz, busque o batismo no Espírito Santo, aleluia, e este revestimento, veja, nós somos vestidos em Cristo, não é? Temos o Espírito habitando, mas há biblicamente um revestimento, e a palavra muito própria, de poder, e ele nos capacita com esta ousadia para a pregação do Evangelho. Eu vou terminar com Atos 19:6, este subtópico aqui, que é o derramamento do Espírito, diz, que é o contexto da nossa lição, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aí está o entendimento claro que veio sobre eles, não é o da conversão. Porque este vir do Espírito Santo, o texto diz aí, e falavam línguas e profetizavam. Então a evidência de falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Você fala em línguas como evidência do batismo, mesmo que você fale uma só vez, ok? Eu não vou falar muitos detalhes, explicar demais sobre isso, mas se você um dia foi batizado no Espírito Santo, você falou em línguas naquele dia, e você vai dizer, irmã, mas depois no outro dia eu nunca mais falei em línguas. Será que foi ou não foi? Foi batizado. A mesma pergunta é válida. Irmã, eu senti uma graça, eu senti um fervor dentro de mim, mas eu não falei em línguas. Eu fui batizado, irmão, falei quase. Eu digo com o meu pastor, né? Foi quase, mas não foi batizado. Busque porque está chegando. E essa palavra que eu compartilhei com você, eu vivi algo semelhante. Não no batismo com o Espírito Santo, eu vivi as duas coisas. Eu fui batizada como adolescente, num dia na minha igreja, eu fui batizada no Espírito Santo e eu nunca mais falei em línguas depois. Eu falei em línguas naquele dia e depois eu passei anos sem falar em línguas. Quando foi no final da minha adolescência, num processo que Deus estava lidando muito comigo, eu fui numa igreja que não era nem a minha igreja naquele dia. Foi uma coisa de Deus mesmo. Outro dia eu conto testemunho, se é que você não é daqueles que já ouviu este testemunho completo. Então, naquele lugar, não é? Houve um convite à frente, não para o batismo no Espírito Santo, nem nada disso, e eu geralmente não vou à frente com facilidade, nem ia na época, mas eu senti realmente um desejo muito grande naquele dia. Eu estava convicta de que eu nem sabia o que eu estava indo no melhor sentido na frente para receber, não é? Uma sede mesmo, e naquele lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém, eu fui à frente e o Senhor ali me fez, não é, ter o dom da variedade de línguas, não é? E a partir daquele momento, então, eu nunca mais deixei de falar línguas estranhas. Então veja que foram anos à parte, né? Acabei que falei que não ia explicar muita coisa, mas através do meu testemunho acabei explicando alguma coisa. Então acontece das duas maneiras. Tem pessoas que falam em línguas estranhas no momento do batismo e sempre, né, continuam falando imediatamente sempre. Há pessoas que, como eu, já dei um exemplo, né, clássico, mas que eu gostaria que você buscasse, porque é bom. Paulo diz que deveríamos ter isso, mas se você falou em línguas no dia, você foi batizado no Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso, quantos podem dizer amém? E se não foi, busque porque está chegando. Aí eu já ia falar para você a história do busque, né? Quase que eu me perdi aqui na segunda parte dela, né? Em relação a um dom espiritual, uma certa vez eu perguntei para o pastor, falei, pastor, olha, eu estou sentindo assim, e comentei os detalhes com ele, eu falei, eu sinto, não só eu tenho pedido há muitos anos isso, eu tenho sentido do Espírito Santo de buscar este dom específico e etc. E aconteceu isso no culto, pastor, me explica o que está acontecendo e etc. E ele diz, não, minha filha, não se preocupe, siga do jeito que você está, porque vai chegar. Isso que você conviveu é o sinal que vai chegar. E depois dessa experiência, né, por acaso, algum tempo depois, eu estando em outro contexto, inclusive outra igreja, aconteceu a mesma coisa, a tal do perto. Eu digo, lembrei do meu conselho do meu pastor, né? Eu falei, pronto, tá perto, mas Jesus tá perto e não chega nunca, né? Alguns domingos depois, o dia chegou, não é? Da evidência daquele dom, e nós agradecemos a Deus por isso, mas eu estou contando este testemunho somente para que nós entendamos que, claramente, por um exemplo prático,
que você se sentiu cheio e não falou em línguas, está chegando. Continue, pressione, peça, busque e espere com fé em nome de Jesus. Não perca a sua fé. E como eu disse para você, falar assim é fácil. Você vai dizer, foi de um dia para o outro. Não, foram anos, irmãos, foram anos, né? Entre o primeiro, entre aspas, sinal, né? E o segundo sinal foi, eu acho que uns 2 anos aí. Então, pode tomar tempo, pode ser rápido também não perca a esperança, irmã, vai ser 2 anos, não. Deus sabe. Algum irmão até nos montou no comentário e perguntou, irmã, e disse, o que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer ou é no tempo de Deus? E eu dei a resposta para ele, irmão, é no tempo de Deus. Glória a Deus, mas não perca a fé, não deixe de pedir, busque o Senhor, confie nele. Vamos ao último subtópico da nossa lição, despertamento para o evangelismo. Então, estamos falando de avivamento, onde há um avivamento verdadeiro, a conversão genuína, há um derramamento do Espírito Santo, há um agir do Espírito Santo e há um despertamento. Esse é o foco do nosso comentarista para o evangelismo. O texto aí, em Atos 19, que é o texto da nossa lição, né, versículo 8 a 10, diz o seguinte, e entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles, falando mal no caminho, perante a multidão, retirou-se e separou-se dos discípulos, disputando na escola de certo tirano. E durou isso, é o versículo-chave, é o versículo 10 aí, um espaço de 2 anos, não é? De tal maneira que todos, olha a palavra aí que interessante, que todos os que habitavam na Ásia, aí não está falando mais da cidade, está falando da região inteira. Veja, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, o foco aí é o seguinte, aonde chegou o missionário, aonde chegou o derramamento do Espírito Santo, né? Aonde há um mover de Deus, aonde há a igreja genuína operando, há um despertamento para o evangelismo. Há uma pregação do evangelho, estão associados, é o foco que o nosso pastor fez e é uma realidade. Nós temos a comprovação histórica, né? E é uma das maneiras que nós vemos, e quando eu digo histórica, a começar por aquela que para nós é autoritativa. Deixa eu pausar, que às vezes eu falo um pouquinho rápido demais e a gente precisa de um tempinho para entender. Ok? A história, ela nos dá evidência de algumas coisas, e quando eu digo por história, é depois do período bíblico, a história da igreja, tá? Até o dia de hoje. Então, há uma história recente, a história minha, a história da minha mãe, da minha avó, ok? Uma história recente, de algumas gerações atrás. A história do tempo, né, da Idade Média, a história do começo da igreja, até o ano 300, Constantino, tempo de perseguição, enfim, há vários períodos de quem, né, estuda a história da igreja. Mas há um período da história da igreja que é autoritativo para nós. Por quê? Porque é parte dessa revelação, ok? Então, a única história que tem autoridade para servir de exemplo para nós é essa. Ademais, a história, ela deve comprovar. Ou seja, se houver uma mesma verdade, se houver uma ligação, tá entendendo? Com a que é autoritativa, essa foi verdadeira, é a comprovação. Então, significa o que seja, o avivamento, que na época não foi avivamento, foi o derramamento, tá? De Atos 2, e a realidade pós-derramamento, que é o que a Bíblia, é o período que a Bíblia tem, não é isso? Então, neste tempo, nós vemos essas coisas que estamos falando aqui. Conversão genuína, derramamento do Espírito Santo e um despertamento para o evangelismo. A começar com a palavra de Jesus, que diz, vocês vão receber, vão ser revestidos de poder e daí, então, vão ser testemunhas. Então, nós vemos que Jesus conecta este derramamento com o espalhar do evangelho, com a pregação do evangelho. Tá? E o que nós vemos aqui em Éfeso é isso, é que o evangelho se espalhou. E o último texto de Atos 4, um texto muito especial, muito, muito lindo. Eu amo este texto e eu quero que você tome com carinho e atenção nessas palavras. Diz o seguinte, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que eu quero que você tome atenção aqui? Que o mover do Espírito Santo está conectado com a pregação do Evangelho, que é o foco do que o pastor escreveu e a Bíblia está nos comprovando aqui.
O contexto deste capítulo 4 de Atos é Pedro e João presos porque fizeram um sinal, né? Porque estavam pregando o evangelho, falando de Jesus e fazendo sinais, né? E eles foram presos e os líderes ali disseram, vocês não falem mais. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que havemos visto e ouvido. E apesar deles dizerem isso, os líderes foram forçados por uma situação, né, por causa das pessoas, a liberá-los. E eles, quando liberaram e voltaram para casa, fizeram um culto, estou falando em minhas palavras, né? E fizeram uma oração, que é essa oração que a gente acabou de ler. Nós lemos um trecho que é uma oração, né, destes discípulos junto aos irmãos que estavam reunidos. E ele disse, olha, Senhor, olha para a ameaça destes que estão ameaçando o expandir do reino de Deus, a tua palavra, a tua verdade, o teu evangelho. E é o que eles pediram para ele? Nos protege? Não, ele diz, nos dá ousadia. Eu amo este texto, eu acho tão lindo, maravilhoso. Porque isso é a obra do Espírito em nós. O natural dizia, Senhor, me protege, Senhor, me ajuda. O que aconteceu com eles depois que Jesus morreu, lembra? Ele fosse esconder, é o natural, é a natureza do homem. Senhor, estão nos perseguindo, vamos fugir. É a natureza do homem. Mas quando o Espírito é derramado, quando há avivamento, a oração é, Senhor, olha e me dá ousadia. E enquanto tu nos dá ousadia para pregar, para falar a palavra, Senhor, olha aí a prova do avivamento. Mostra-te os sinais, Senhor. Estende a mão para curar, estende a mão para fazer sinais. Para quê? Para que o povo creia. E quando eles estavam orando ali, a Bíblia diz que o lugar se moveu. Irmão, pense num culto pentecostal, irmão. Quem aqui já teve em culto que o lugar se moveu? Eu nunca. Pronto, não posso levantar a mão. Então, né? Pronto, mas naquele dia, irmão, o lugar se moveu e todos, a Bíblia diz que todo mundo que estava ali reunido foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, a glória, pense num culto pentecostal, irmão, pense, irmão, mas olha, de glória de Deus mesmo, para aqueles que estão criticando que não existe essa coisa de culto pentecostal, que todo mundo é cheio, então pronto, escute a Bíblia, por favor. Aleluia! Mas olha aí o detalhe que eu vou terminar. Olha o fruto do verdadeiro avivamento, esse é importantíssimo, porque está havendo algumas vezes manifestações, pulações, poderzão e etc. Se o fruto não for ousadia, porque dizia, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se você está cheio do poder, da glória, e não se sente nada, não tem desejo de ver as almas vindo para Jesus, não dá fruto de santidade, que é outro fruto, eu não trouxe esse versículo para este estudo aqui, mas que diz claramente é fruto da ação do Espírito Santo. Alguma coisa está errada, esse movimento não é. Então alguns criticam esse movimento não é de Deus, e tem alguns que eu vejo no meio pentecostal, eu digo, esse movimento não é de Deus. E não são poucos. É possível? Claro que é. Mas quando é de Deus, então existe culto pentecostal de Deus que tem mover do Espírito Santo? Existe. Existe até de mover o lugar. Eu ainda não estive num desses. Mas já de sentir a graça de Deus e o poder de Deus se manifestar, aleluia, de ver todos cheios do Espírito. Graças a Deus já estivemos. Glória seja dada ao nome de Jesus. E anelamos que a igreja se avive, desperte, busque ao Senhor para viver tal realidade. Mas a consequência deste mover-se do Espírito é que nós teremos um despertamento para pregar e anunciar a palavra de Deus. Amém? Com isso, todo mundo pode dizer amém. Graças a Deus. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Eu espero tê-lo na semana que vem, se Deus quiser. Amém.